Bom, pessoal, boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos oficialmente. Eu comecei a gravação, então todos que estão aqui estão cientes que está sendo gravado. Podem ficar com a câmera aberta ou fechada, como for mais confortável para vocês. Esse é o nosso terceiro encontro dessa ciranda da presença em 2022. O ano passado a gente fez um ciclo completo, foram mais de 10 encontros, se não me engano foram 14 encontros, trazendo também essa construção, né, do conhecimento aliado à prática, que é o que é mais importante quando a gente fala de mindfulness, quando a gente fala de presença. O mais importante é realmente a gente praticar para sentir os benefícios, né? Como em tudo, de nada adianta a gente saber só a teoria e não aplicar. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, fazer uma introdução. Deixa eu só ver o que aconteceu, que eu tenho um outro no reunião, voltar. Eu estou com duas, eu entrei com o celular também para ficar admitindo as pessoas, mas o meu celular caiu. Senão, quando eu abro a apresentação, eu não consigo admitir as pessoas. Mas já foi coisa da internet caindo ou não. Participar. Tá? Já estou entrando aqui com um novo eu. Pronto, agora é só me colocar de co-host aqui. Já estou, ok. Então, vamos lá, pessoal, vou abrir a apresentação, oficialmente agora. O que é a Ciranda da Presença, né? Esse projeto para a gente trazer mais presença para a nossa própria vida. O Mindfulness fala sobre isso. Nossa mente está sempre projetando cenários futuros ou remoendo cenários do passado. E em alguns momentos, é claro que isso é importante, porque o passado existe para nos ensinar, a gente pode tirar grandes aprendizados do passado, para a gente não cometer os mesmos erros, e também é importante a gente planejar o futuro, a gente dar um direcionamento para onde a gente quer ir, e é claro, é no momento presente que a gente age para direcionar esse nosso GPS, né, para que a gente consiga direcionar o nosso mapa nessa jornada. Então, essa é a minha apresentação, né, de quem sou eu. Sei que o pessoal aí já está cansado de saber, mas brevemente, para quem está chegando agora, eu sou formada em nutrição e comecei a me aprofundar nas neurociências e no comportamento, justamente porque eu vi que é no comportamento e nas emoções que estão à base dos nossos hábitos, né? Porque no fundo, a gente meio que sabe o que tem que fazer, mas por que a gente não faz? Então, é porque a gente não faz que está aí o estudo do nosso cérebro, a neurociência toda por trás. E hoje eu atuo como terapeuta de comportamento alimentar, de estilo de vida, com hipnose clínica. Inclusive, estava comentando aqui com o Rafael que um dos meus professores estava no encontro do RD lá de Santa Catarina, nesse último final de semana aí, que é o Felipe. Então, eu sou muito grata a ter essa formação muito sólida como terapeuta, com base em ciências mesmo, está agora estudando com Eslen também, né, que tem uma formação riquíssima aí nas neurociências e na cognitivo-comportamental, que é a minha área de estudo. E por que a gente traz o mindfulness para dentro do comportamento? Hoje, a forma que eu entendo a nutrição, ela é uma nutrição do corpo físico, é claro, a gente fala de alimento na nutrição, a gente fala de beber água, a gente sabe que o corpo tem que se movimentar, tem a nossa base para a gente se manter é a base da pirâmide, é o nosso corpo físico. Mas e o que mais? Né? E as nossas emoções? Como é que a gente lida com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com a nossa ansiedade, com o nosso estresse? Como é que a gente lida com os nossos pensamentos, essa mente muitas vezes muito barulhenta e essas vozes que ficam ali e a gente fica remoendo coisas? Como é que a gente percebe o ambiente onde a gente está inserido? Tudo isso é alimento para a gente, tudo isso é combustível para o nosso dia a dia.
Então, o Wesley mesmo, né, o pessoal que está aqui, que é do RD, fala muito no ambiente, que o ambiente, ele te enriquece ou ele te coloca para baixo, e isso é muito verdade. E a partir do momento que a gente está cada vez mais consciente disso, a gente começa a escolher melhor os ambientes que a gente frequenta, os relacionamentos que a gente cultiva, né, a nossa comunicação com as pessoas, o nosso alimento cultural também, os livros que a gente lê, as músicas que a gente escuta, os cursos que a gente escolhe fazer, e isso culmina num alinhamento espiritual, obviamente, que não tem nada de religioso, cada um aí tem o seu entendimento de quem nós somos e por que estamos aqui, mas a grande verdade é que somos todos poeiras de átomos, né? Então, tem algo aí por trás, senão essas poeiras não teriam chegado aonde nós chegamos hoje enquanto humanidade, enquanto civilização. E hoje o convite para a gente entrar nessa prática, né, de estar presente, é essa citação do Buda Siddhartha Gautama, que ele fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E a gente vai entender no conceito de hoje como é que a gente vai separar a dor do sofrimento. Então, pincelando rapidamente onde a gente parou no encontro passado, e como eu falei, né, alguns conceitos eu vou repetir sempre, que é para a gente aprender mesmo pela repetição, e para a gente, mais do que aprender cognitivamente, para a gente incorporar, trazer mesmo para o corpo o que são esses conceitos. Então, estar em atenção plena é manter uma atenção no momento presente, na experiência que eu estou vivendo, instante a instante, de uma maneira aberta e sem julgamentos. Porque o presente, ele é muito fugaz. Eu acabei de falar, já não é mais agora, já é o próximo momento. E o que a gente costuma fazer, imagina uma conversa entre amigos. Muitas vezes a gente está ali, está sentado, está conversando e tal. Quando a outra pessoa está falando, a gente está já pensando no que a gente vai responder. Tanto a gente está pensando no que a gente vai responder que a gente acaba perdendo uma parte da fala da outra pessoa e, de repente, é sua vez de falar e você fala, peraí, perdi. Qual que é a minha vez aqui? O que eu tenho que falar? Porque a gente está justamente o tempo inteiro planejando, querendo colocar a nossa opinião, isso é natural do ser humano, né? A gente querer se colocar, querer colocar a nossa opinião, o nosso julgamento, mas o convite aqui é para se olhar e sem julgamento. Porque a partir do momento que você se propõe a fazer algo, vai vir aquela vozinha. Você não está fazendo direito, mas não era isso. Ah, mas amanhã você tem que fazer não sei o quê. Estou com fome. Tarará. A mente da gente, ela é tagarela. E ela vai continuar sendo tagarela. O que a gente pratica no mindfulness ou em outros tipos de meditação não é silenciar a mente. A gente não pode ter essa expectativa, porque isso torna a prática algo muito árduo. Talvez grandes meditadores lá no Tibete consigam realmente silenciar a mente. O que a gente faz é diferente. O que a gente faz é se observar de um ponto de vista de ser um observador de si mesmo. Eu não sou os meus pensamentos. Eu observo que eu estou pensando e deixo os meus pensamentos passarem. E eu estou falando em pensamentos, mas a gente também traz para sensações físicas, para emoções, para sentimentos, para tudo que está realmente acontecendo no momento presente. E a gente fechou o encontro anterior com esses dois conceitos, que é o de atenção, que é isso que eu acabei de falar, né? Nesse instante presente, sem julgar o que está acontecendo, e a aceitação, que é o quê? Está acontecendo o que está acontecendo. Não importa se eu acho bom, não importa se eu acho ruim, não importa se estou gostando, se eu não estou gostando, é o que é. E eu não preciso mudar o que está acontecendo. Imagina que eu me sento aqui e falo, não, agora eu vou fazer uma meditação e vou colocar aqui meus próximos 15, 20 minutos numa prática. E aí o teu vizinho começa a escutar um som no mais alto volume. Claro que se for 10 horas da noite, você pode ir lá pedir para baixar, tá no seu direito. Mas se não for, se for, sei lá, um domingo de manhã, você vai falar, bom, ou o cachorro começa a latir, né? Vamos fazer uma coisa um pouco menos, sem julgamento de valor do vizinho aqui. O cachorro começa a latir, porque o cachorro a gente realmente não pode julgar, cachorros latem, né? Aí você fala, puxa, bem agora,
que eu ia meditar. Ai, que chato. Ah, mas por que não sei o quê? Mas por que isso vai acontecer bem agora? A mente tagarela já começa a ruminar aquela situação. Ao invés disso, a aceitação fala: os cachorros estão latindo. Ponto final. Eu não tenho que achar bom, nem tenho que achar ruim. O que eu posso fazer? Bom, o que eu posso fazer é meditar apesar dos cachorros, ou planejar meditar um pouco mais tarde, ou ir fazer outra coisa. Enfim, é a gente realmente colocar atenção nas coisas que a gente pode mudar, efetivamente. E isso da atenção, ela é muito interessante, porque ela é uma atenção que ela é voltada para o ambiente. Você coloca deliberadamente o teu foco e a tua concentração em algo. Então, não é uma coisa assim de, vou relaxar para dormir. Existe a fase do relaxamento, isso também é uma prática, mas nesse momento a gente coloca a atenção para o que está acontecendo agora. Tanto que no último encontro a gente fez uma prática dos sons. Então, é totalmente voltado para fora. Eu posso focar nos sons, eu posso focar na minha respiração, eu posso focar no meu corpo, mas você que está direcionando o foco da sua atenção. E aí a gente vem para o conceito de hoje, que é o distanciamento. Ou seja, eu coloquei a minha atenção aonde eu quero, eu aceito que o momento de agora é o que é, e aí eu me distancio. O que é esse distanciamento? É não me identificar com o que está acontecendo. Então, eu estou aqui, parei, vou fazer uma prática. Aí vem o meu pensamento. Putz, mas você esqueceu de pagar aquela conta. Mas você não preparou a apresentação do seu trabalho de amanhã. Mas isso aqui lá, aquela mente tagarela começa. E essa mente tagarela vai te levar a fazer o quê? Realmente, eu não fiz tal coisa, eu deveria ter feito. Você começa a se julgar, a se criticar pelos seus próprios pensamentos. Mas a partir do momento que você fala, eu não sou os meus pensamentos, você se coloca naquele papel de observador de si mesmo, você é o observador que observa. E você está aqui pensando, você está aqui sentindo, mas você não é esse pensamento. Você não é esta emoção. Então, no momento, por exemplo, que eu estou triste, como esse exemplo da frase, eu experimento a tristeza. Eu não nego a tristeza, eu não nego a raiva. As emoções, elas continuam vindo para a gente. Só que eu não me apego a ela. Não abraço aquilo e falo, aquilo ali sou eu. É muito comum quando as pessoas, por exemplo, têm uma doença crônica e a pessoa fala assim, eu sou diabético. Quer dizer, ser diabético é você? Realmente você é isso? Ou nesse momento você é uma pessoa que você está passando por um momento de diabetes no seu corpo? Né? Quando a gente começa a se identificar, como por exemplo, com a dor. Eu sou doente, eu sou triste, eu sou desastrado. Aí aqui eu convido vocês a começarem a prestar mais atenção na comunicação que vocês usam com vocês mesmos no dia a dia. Esse tipo de frase que às vezes a gente fala brincando, eu não faço nada direito, eu sou desastrado. Você começa a repetir isso e o cérebro tá ali, tá registrando, né? Plim, plim. Sim, é isso, é isso, é isso. O cérebro tá obedecendo o teu comando. E a gente já entende que o cérebro ele é plástico, o cérebro está o tempo inteiro se moldando às nossas experiências. Então, quais são as experiências que você está vivendo? Qual é a comunicação que você está passando para você mesmo? E quando a gente traz aquele pensamento de Siddhartha Gautama, que ele diz que a dor é inevitável, mas eu posso sentir a dor e deixar o sofrimento passar. Eu posso sentir a tristeza e depois eu deixo a tristeza passar. Eu não preciso ser uma pessoa triste. Não preciso ser uma pessoa doente. Eu começo a identificar esses meus sentimentos e se é algo que eu tenho que resolver, eu vou lá e resolvo para mudar esse meu humor, esse meu estado de ânimo ou essa minha questão física.
será que eu posso mudar minha alimentação e meu estilo de vida? Se for uma diabetes tipo 2, que é uma doença do estilo de vida, será que eu posso mudar na minha alimentação? Será que eu posso começar a praticar atividade física, meditação? E aí, com o tempo, o meu corpo ele vai se reajustando para esse novo momento meu, para esse novo estilo de vida meu, e aí, de repente, eu não sou mais uma pessoa com diabetes, né? Então, essa parte de você se distanciar de si mesmo e se permitir viver a tristeza, viver a raiva, porque tem horas que a gente quer fingir que não está acontecendo nada, né? Um momento de mágoa, uma raiva, ou mesmo um luto. Na nossa sociedade, a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar estar triste. E tá tudo bem estar triste. A gente meio que quer medicalizar tudo. Não, você não pode ficar triste, toma um comprimidinho aqui. Não, você não pode, não sei o quê, toma um comprimidinho aqui. Não, você está muito nervoso, toma um comprimidinho aqui. Se a gente se distancia e percebe que nós não somos aquela emoção, eu venho, falo, estou com raiva, processo essa raiva, sinto a raiva, se tiver que gritar, grita, se tiver que pular, pula, tudo bem. E aí, deixa a raiva passar. Você não se apega a ela. Então, esse conceito de distanciamento é realmente ser o observador de si mesmo. E isso, como tudo, é prática, é treino. Isso serve muito, 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 muito nos momentos de ansiedade, de crise de ansiedade, que você começa a perceber as sensações no seu corpo, taquicardia, começa a suar frio, estou com taquicardia. Será que está me levando a isso? E aí você começa a conseguir se distanciar daquilo, porque uma coisa é a reação do corpo, e a gente vai ter uma aula só sobre ansiedade, que eu vou explicar isso, reação luta e fuga, como que isso pode começar pelo pensamento, ou realmente começar pelo corpo mesmo, o que fazer em cada situação, porque esse assunto vira e mexe, ele surge ali nos grupos, né, essa semana eu até respondi um colega, mas aí depois que eu fui olhar o grupo de novo, tinha mais 600 mensagens, aí eu perdi o fio da conversa, não sei para onde foi aquela conversa, mas é isso, é a gente olhar, a gente poder se olhar, acolher que aquele sentimento existe, sem julgamento, e deixá-lo passar. E aí, com isso, a gente começa a observar o quê? Os meus padrões automáticos. Porque a gente tem uma facilidade de identificar as coisas com muita rapidez. O cérebro está o tempo inteiro buscando conexões que ele já conhece para encaixar em histórias, em experiências que ele já conhece. Por quê? Porque criar um aprendizado novo dá trabalho, gasta energia. Então, para o cérebro, se ele puder repetir aquele mesmo caminho neural, aquele mesmo padrão de ativação neural, para ele é melhor. Então, ele vai buscando, aconteceu tal coisa, ele vai buscar uma referência conhecida e já coloca numa caixinha. A gente está o tempo inteiro, inconscientemente, colocando coisas em caixinhas. Daí é que vem os nossos pré-conceitos, os nossos julgamentos, os nossos valores. E quando a gente começa a se observar nessa postura de curioso de si mesmo, sem julgamentos, a gente percebe até os nossos próprios julgamentos. Olha, aquela moça tá com uma calça vermelha, que calça vermelha horrorosa. Aí você fala, nossa, mas por que calça vermelha é horrorosa? De repente ela gosta, o que tem a ver com a calça vermelha dela? A gente começa a se conhecer melhor, né? No sentido mesmo literal, né? Do que a gente pode perceber como os nossos pensamentos funcionam. E aí a gente percebe o ego e essa identificação com o que é a nossa personalidade, com o que são os nossos pré-conceitos, no sentido mesmo de que são conceitos pré-formados, não no sentido pejorativo, porque nós temos. A gente passou aí anos aprendendo com o ambiente, repetindo as coisas que as pessoas à nossa volta faziam, e a gente faz isso até hoje, através, né, da convivência dos neurônios espelho, a gente vai moldando o nosso comportamento, mas muito mais na nossa primeira infância, né? Até os 12 anos, a gente é formado, nossas crenças centrais, como a gente vê o mundo, as nossas verdades, os filtros que a gente coloca na vida, são os nossos pré-julgamentos. E é isso que a gente permite silenciar, ou mudar, ou observar, quando a gente se coloca nessa postura do distanciamento.
Essa habilidade nos permite minimizar os efeitos do estresse, porque a gente começa a identificar o que está acontecendo com a gente, e ao invés de se deixar levar por aquilo, você fala, bom, é uma raiva, deixa eu sentir essa raiva, e aí depois eu me trago de volta. E a gente tem mais clareza no pensamento, porque eu não me deixo levar pela emoção. Eu percebo que essa emoção chegou, e aí é a tal da inteligência emocional, você identificar essa emoção chegando e não reagir de imediato. Muitas vezes, sei lá, numa briga, falar um negócio que depois você fala assim, meu Deus, para que eu fui falar isso? E assim por diante. Você começa a criar esse espaço. E nós vamos direto para a prática agora. Esse checklist é um checklist para a gente estar o tempo inteiro voltando nele. O que é essa prática diária? Por que a gente pode fazer 1 minuto de respiração consciente e já é melhor do que 0? Porque quando a gente começa a praticar, a gente vê que 1 minuto parece que demora uma eternidade. Então, o que eu gosto de fazer, que funcionou para mim, e eu falo que pode servir para vocês também, é colocar um timer, que faça de preferência um barulhinho bem discreto quando terminar, né? Que não vai ser um alarme assim muito estrondoso para você não se assustar. E aí você define, vai ser 1 minuto, vai ser 3, vai ser 5? E ao final desse tempo vai tocar um plim ali que você vai saber que acabou esse tempo. Por quê? Porque quando a gente começa a colocar a nossa atenção em algo, o cérebro, aquela mente tagarela, vai falar assim, tá demorando muito, vai se atrasar, tô com fome, tem que pagar conta, amanhã não sei o quê, tarará, tarará, tarará. E aí você meio que perde, será que já passou? Vai demorar? Sabe aquela história das crianças no banco de trás do carro? Tá chegando? É mais ou menos isso que acontece. Então, quando você estabelece um tempo e usa, seja a tecnologia que for, né, do nosso timer aqui do celular, para a gente poder ter esse controle do tempo, você já tira essa preocupação da frente. A autoobservação é observar que aquele pensamento veio, deixar aquele pensamento passar, sem julgar, porque a gente tem que compreender, que é um outro conceito que a gente vai abordar aqui nos próximos encontros, que nós temos algo minimamente em comum com todas as pessoas, que é o que a gente chama de humanidade compartilhada. A gente vai falar mais sobre isso e sobre compaixão, mas esse não julgamento é sobre nós mesmos e sobre os outros. E a arte de contemplar, que é algo que a gente tem perdido, porque hoje a gente tem rede social, a gente tem celular, a gente tem computador, a gente está o tempo inteiro recebendo zilhões de informações de todos os lados, e a gente não se permite simplesmente estar. O que você está fazendo? Eu estou aqui, sentado, olhando pela janela. A gente se cobra de estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, e a gente se esquece do ser, que é a base da pirâmide, do ser, fazer e ter, né? Eu preciso primeiro ser quem eu sou para fazer as coisas que são congruentes com o meu ser, então para ter o que é meu nessa vida de material ou de ambiente ou de pessoas e assim por diante. Mas a gente começa, muitas vezes a gente começa pelo ter, e aí a pirâmide fica toda desandada, porque a gente quer ter as coisas sem saber quem a gente é. E a gente começa a perceber que ter as coisas não está saciando a nossa vontade, não está preenchendo a nossa vida, e aí a gente vê que a gente precisa realmente começar pelo ser. Com um autocuidado, é tomar aquele banho, gente, mindfulness pode ser praticado, por exemplo, no banho. Vai tomar um banho? Toma um banho, de verdade. Deixa as pessoas que estão na tua cabeça lá fora e toma um banho. Deixa ali 3 minutos, aquela água escorrendo no seu corpo, sente a pele, sabe? Tem esse momento com você mesmo. E às vezes a gente fala isso e a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo, você não sabe como é que é a minha vida, porque para mim não dá, porque não sei o quê. Banho, todo mundo toma. Comer, todo mundo come. Vai levar o mesmo tempo você tomar um banho, prestando atenção no banho, ou você tomar um banho querendo resolver problema que você está remoendo ali o dia inteiro aquele problema na sua cabeça, você ainda não resolveu, e você acha que você quer resolver ali naquela hora, né? Então, usar essa contemplação também para isso, simplesmente estar ali no momento.
observando esses pensamentos com curiosidade e praticando o que nós vamos praticar agora, que é uma respiração consciente, uma respiração abdominal. E aí, então, para quem ainda não conhece como ocorre esse processo do mindfulness, a gente começa na observação da respiração. E aí, vai vir uma distração, e fica tranquilo que vai vir uma distração mesmo. Um barulho na rua, alguém falando com você, um próprio pensamento seu, o seu estômago roncou, o cachorro latiu, qualquer coisa vai te distrair. O que você faz nessa hora? Simplesmente fala, me distraí, vou voltar para o foco da minha concentração. Vou voltar o que eu estava fazendo. E aí você vai se distrair de novo. E novamente, você vai perceber que você se distraiu e vai voltar a sua atenção para o que você estava fazendo, quantas vezes forem necessárias. E é isso. Eu vou soltar aqui a apresentação para a gente começar a praticar. O que eu sugiro? Fazer a meditação sentado, tá? Para a gente evitar de dormir, ainda mais nesse horário da noite, que não sei vocês, né? Mas para mim já é assim, já é tarde. Eu sou realmente gosto de dormir cedo, né? O máximo possível, e a gente vai abaixando aqui a nossa respiração e a gente tem a tendência de ir relaxando. Então, como nesse momento, depois você pode fazer isso para ir dormir, mas nesse momento a nossa ideia não é pegar no sono, nossa ideia é focar a nossa atenção, realmente está um pouquinho mais cedo mesmo, são 9h30, a gente vai fazer aqui 10, no máximo 15 minutos de prática, e aí, como sempre, ao final da prática, quem quiser já se desligar, se recolher, fica super à vontade, e quem quiser partilhar, tirar dúvida, conversar alguma coisa, eu fico por aqui mais um tempinho. Tá? Então, quem tiver com o celular na mão, dá um jeitinho de apoiar o celular. Vocês não precisam me ver agora, tá? Vocês vão só me escutar. Então, de preferência, apoie o celular perto de você, num lugar que você consiga me ouvir. E vai acomodando o seu corpo. Se você estiver numa cadeira, num sofá, no chão, aonde você estiver, a única coisa importante de observar é a postura da tua coluna. E a nossa coluna, ela começa aqui na base, né, que é onde a gente apoia o bumbum no cóccix. E a gente vai levando ela aqui até a cervical, onde ela encontra a cabeça. Então, a gente tem que prestar atenção com algumas curvaturas que a gente pode ter, por exemplo, se a gente estiver no sofá, que a gente tem a tendência de ficar mais curvado para frente. Se a gente estiver olhando ou para cima ou para baixo, que força aqui a cervical. Então, a gente vai usar agora 3 respirações só para ajeitar o corpo, tá? Você pode fazer de olho aberto, de olho fechado, como você se sentir melhor. Então, qual que é a ideia? A gente respirar profundamente, e aí usando, deixa eu ver se dá para abaixar um pouco aqui a câmera, usando realmente toda a parte abdominal do corpo, que a gente tem a tendência de respirar muito curtinho aqui em cima, e a gente acaba que não tem uma troca gasosa eficiente, a gente deixa de oxigenar os nossos tecidos, deixa de oxigenar o cérebro, inclusive, e aí com a ausência de oxigênio a gente literalmente não pensa tão bem, então a respiração é importante também por isso, e a gente vai ajeitando a nossa coluna aí no começo. Então, como eu falei, podem tirar o fator tempo de preocupação de vocês. Eu vou fazer uma condução aqui de no máximo 12 minutos, e aí eu vou estar controlando aqui, então podem ficar tranquilos em relação a isso. Então, vamos começar com 3 respirações profundas, de preferência pelo nariz, tá? Nesse começo, é legal até soltar pela boca, para dar uma sensação de relaxamento para o corpo. Então, vamos lá, a gente inspira. Nessa inspiração, você já sente a sua postura, ajeita o ombro, ajeita a coluna. Solta. Mais uma vez, essa inspiração propositalmente profunda. E solta. Isso. Uma terceira vez.
Solta. Isso. Pode agora retomar o ritmo natural da sua respiração. Não precisa mudar nada. Apenas observe como é que está a sua postura. Ereta, mas sem tensão. Observe a postura dos ombros, do cervical, da base da coluna. Isso. Nesse momento, apenas respire, sem precisar mudar nada. Isso. Muito bem. Observe o movimento do seu corpo, enquanto você inspira e expira. Talvez haja um leve movimento, talvez não. Tudo bem, não importa. Agora, nesse momento, se você estiver de olhos abertos ainda, te convido a fechar. E mais uma vez, apenas perceber o movimento sutil do seu corpo enquanto você respira. E agora use a sua imaginação e perceba quando o ar entra pelo seu nariz, qual é o caminho que ele percorre? Perceba o ar entrando, perceba o movimento do seu tórax, ou não. Imagine agora que esse ar está entrando, está sendo levado para os seus pulmões, chegando lá nos seus alvéolos, fazendo aquela troca gasosa. E o teu sangue começa a circular cheio de oxigênio, vai circular por todo o seu corpo. A sua circulação, a microcirculação, está irrigando, levando esse oxigênio, essa renovação, esse combustível para cada parte do seu corpo. E perceba também que quando você expira, você coloca para fora todo o resíduo de gás carbônico que o seu sangue trouxe. Percorra esse caminho mentalmente. Talvez imaginando ou inventando, ou se lembrando. Não importa. Isso. Leve agora a atenção para o seu rosto, para a sua face. Comece pela testa a perceber se talvez a sua testa esteja franzida, ou os seus olhos apertados. Intencionalmente, percorra o seu rosto em busca de tensões. E caso as encontre, relaxe-as. Pode ser a mandíbula, talvez até os lábios. Perceba se há como suavizar ainda mais. Muito bem. Agora desça a atenção para a região dos seus ombros.
região da clavícula, da escápula. Uma região onde muitos de nós guardamos tensões ao longo do dia a dia. Perceba se há algum incômodo, alguma dor. E caso haja, intencionalmente, direcione a sua respiração a este local. E permita-se relaxar. Traz a atenção para o seu abdômen, para a sua barriga. Experimente a sensação de soltar o seu corpo. Isso. Dissolvendo toda e qualquer tensão que você encontrar. Isso. Muito bem. Passe sua atenção para a parte da coxa. Talvez você esteja apoiado na cadeira ou no sofá. Sinta esse ponto de apoio. Sinta a sua musculatura. Perceba os seus joelhos. Dê uma atenção especial aos joelhos. Perceba como eles estão dobrados ou esticados no momento. E como é incrível essa articulação de sustentar, como tantas outras. Você pode descer sua atenção para a região das canelas, a panturrilha. E ao chegar nos pés, vá primeiro para o seu pé direito. Sinta o seu pé, talvez tocando o chão, talvez apenas apoiado. Perceba o ponto de apoio. Sinta os dedos dos pés. E caso haja algum ponto de tensão, apenas solte. E deixe esse pé bem relaxado. E agora apenas repare a diferença da sensação do seu pé direito, que você acabou de relaxar, para o seu pé esquerdo. Talvez haja alguma diferença, talvez não. E está tudo bem. E vá colocando então a sua atenção no seu pé esquerdo. Novamente percorrendo os dedos, sentindo o ponto de apoio. Isso. Muito bem. E agora, como se você pudesse abrir os olhos para dentro, percorra mentalmente o seu corpo. Veja se há ainda algum ponto de tensão, algum incômodo que esteja te chamando a atenção. Perceba o seu corpo sentado.
Apenas perceba o espaço que você ocupa no espaço. Nesse momento. O momento presente. Isso. Leve a sua atenção para a sua cabeça. As suas orelhas. E apenas perceba o espaço que a sua cabeça ocupa no espaço. Muito. Então, lentamente, vá voltando a sua atenção para a sua própria respiração e para o movimento do seu corpo. Talvez um movimento leve na barriga, talvez no peito. Ou talvez não. Faça uma inspiração profunda, enchendo todo o pulmão, os pulmões de oxigênio. E deixe soltar todo o ar. Faça um esforço para colocar o ar para fora. Repita por mais 2 ou 3 vezes, inspirando. E com intenção, soltando todo o ar. Isso. Mais uma vez. E talvez traga uma sensação diferente, uma leve zonzeira. Tranquilo. Apenas acolha essa sensação e deixa passar. Muito bem. A gente vai se encaminhando agora para o final dessa prática. E lentamente você pode começar a sentir as suas mãos, talvez mexer os dedos, mexer levemente os pés, as pernas. Quando estiver pronto, você pode simplesmente abrir os olhos. Eu vou, nesse momento, interromper a gravação. Então, para quem está assistindo, espero que tenham feito uma boa prática. Deixem aqui suas dúvidas, dificuldades, e os ganhos e os benefícios também, para a gente enriquecer cada vez mais essa troca. E eu vou abrir aqui para quem está presente, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, ou simplesmente desligar e se recolher. São todos bem-vindos.